Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos falar de uma coisa não tão agradável, pelo menos para mim, mas eu acho que é algo que é interessante de acompanhar, ver como é que a coisa se processa, como é que não se faz, como é que se faz, o que é que se pode fazer, etc, etc, etc. Portanto, eu vou dividir este tema em várias partes. Como vocês já devem ter visto, a minha câmara principal da Sony faleceu. O shutter completamente explodiu, não foi tanto, também não vamos exagerar, mas estourou, vá, e fiquei sem a minha câmera principal. Portanto, hoje é a parte 1, vamos ver como é que se processa o arranjo, como é que a Sony lida com as coisas, e eu vou-vos dizer o que é que já fiz, o que é que não fiz, o que é que consegui fazer, o que é que não consegui fazer. Portanto, 1, 2 e intro. Ora bem, estamos de volta, vamos começar com o que é que se passou. Eu ontem, relativamente ao dia que eu estou a gravar isto, ontem estava a fazer um trabalho para a Mercedes e, por sorte, e por azar ao mesmo tempo, mas por sorte, na última fotografia que eles me pediram para tirar, ouço um barulho estranho na máquina, tipo sei lá, parecia uma pedra lá dentro a bater, e a câmara dá um erro no visor a dizer para desligar e voltar a ligar. E enquanto isto a câmara vibrava. Parecia que, não sei, estava a fazer alguma coisa, a tentar limpar o sensor, não sei. Desligando para o off não fazia nada, tive que tirar a bateria fora. Ao que eu me lembrei que, calma lá, isto é-me vagamente conhecido, e então tirei a lente e o que é que se passou? Xarã, o que vocês estão a ver, dou com este belo espetáculo na minha câmara. Ora bem, estamos a falar de uma Alpha Mark III, não tem assim tanto tempo quanto isso, ou melhor, vamos falar em vida útil de shots. A Sony diz que a vida útil, mais ou menos, ou expectável, digamos assim, de shots da câmara será mais ou menos os 200 mil. Eu não sabia quantos tinha, honestamente pensei que tivesse 150, uma coisa do género. Quando fui confirmar com a última foto que eu vos vou mostrar agora, até se vê a parte, digamos assim, que ficou estragada à frente do sensor. Para meu espanto, quantos shots tinha tirado? Aquele era o shot 73.044. Ou seja, o shutter da minha Alpha 3 morreu antes de meia vida útil expectável. Portanto, estamos a falar quase 1/3 de vida útil expectável. Portanto, eu acho que isto é um bocadinho... Eu não quero dizer a palavra inadmissível porque é bruto, não é? E também depende da utilização e não sei o quê, mas é um bocadinho agressivo. Portanto, é feio, vou dizer é feio. Pode acontecer, obviamente. Já vi gente que aconteceu até com números bastante mais baixos. Há histórias pela net se procurarem com números bastante mais baixos. De qualquer forma, foi isso que se passou. Fizemos ontem vídeo, fizemos fotografia. Por acaso ontem o dia correu todo mal. O que estávamos a filmar, não vou dizer já porque vai ser revelado entretanto, também ficou estragado o equipamento, ou o objeto também ficou estragado, a máquina também ficou estragada, portanto foi uma sessão que saiu caríssima. Ora bem, tenho aqui a minha Alpha 7 III na mão, posso-vos mostrar em real time como é que isto está, a beleza de sensor, ou melhor, a beleza de shutter ficou, eu não lhe mexi, foi assim que ficou. Portanto, também acontece aos melhores. Agora, o que é que eu já fiz? Isto aconteceu ontem, entretanto, contactei a Sony, ou melhor, fui ao site da Sony, vi o que é que se podia fazer e eles recomendam contactar agências ou revendedores ou oficinas autorizadas da Sony. Em Leiria não há, o mais perto é Tomar. Eu contactei Tomar, Coimbra, Figueira, 2 em Lisboa e uma em Setúbal, se não estou em erro. São sítios onde eu vou regularmente ou consigo ir com facilidade, portanto fez que eu contactei. Algumas dizem-me, não sei, ou pelo menos deram-me a entender que faziam a reparação in-store, ou seja, na loja. Outras davam-me a entender que mandam a máquina para a Sony
em Madrid, pelo menos uma disse expressamente em Madrid, e que aceite ou não o orçamento que depois a Sony me mandará, tenho que pagar X. Até agora tenho 2 orçamentos de viagem, de transporte, um de 80 euros e outro de 44. Uns devem mandar numa caixa de ouro, outros devem mandar pé de burro. Não faço ideia porque tanta diferença, também não me interessa, honestamente. Eu quero é a câmara reparada, eu preciso dela rapidamente, tenho trabalhos para fazer, tenho outra, mas não é a mesma coisa, tenho outra a chegar, mas também ainda não chegou, portanto estou aqui numa fase complicadinha. Portanto, parte número 1, que se isto vos acontecer, e eu espero que não aconteça, pelo menos com um número de shots tão baixo, é contactar os revendedores autorizados da Sony. Estou no site deles, portanto é fácil de lá chegar e dizer-lhes o problema e explicar-lhes as coisas. Houve um, que eu já não me lembro honestamente qual foi, que me disse que só com a câmara em mãos é que me conseguiam dar orçamento. Era um dos que reparava in-store, pelo menos pela lógica. Ao que eu tive que responder, não consigo deslocar-me, deixar a máquina voltar, receber orçamento e ir buscar não é útil para mim, não é? Eu não sou de perto, onde eu vivo em Leiria não há, portanto complica a situação, portanto vai mesmo para uns da Sony, até porque eu fico mais descansado, com todo o respeito a quem ia fazer o trabalho, mas fico mais descansado que seja reparado na Sony. Isto porquê? Porque se acontecer alguma coisa é a própria marca que tem responsabilidade sobre o que acontecer, digamos assim. Portanto, até agora é o que eu sei, não sei valores. Procurei na net, vi gente a dizer-me que o valor, por exemplo, nos Estados Unidos era muito comum dizerem 400 a 500 dólares. Vi gente na Alemanha, era comum entre 350 a 450 euros. Não faço ideia quanto é que ficará em Portugal. Assim que souber, eu volto a fazer. Ou seja, a ideia é fazer aqui uma multiparte, um vídeo multiparte até que a câmara esteja reparada e de volta às minhas mãos, para vocês também saberem se vale a pena, se não vale a pena, qual é a maneira mais fácil de fazer, qual é os passos a dar. Pronto, e eu vou ter que inventar um bocado, não conheço ninguém que tenha feito, portanto quero-vos poupar esse trabalho. Quero que, se vocês estiverem numa enrascada como eu estou, por exemplo, eu tinha uma sessão fotográfica marcada para amanhã e é chato, é chato. E então o que eu quero dizer com isto é, quanto mais rápido estas coisas se processarem melhor, portanto eu quero vos deixar aqui os passos úteis a fazer. Portanto, desta parte 1, eu diria que é arranjar os contactos de agências autorizadas Sony perto de vocês, ou para sítios que vocês se mexam muito, imaginando que vão muito ao Porto, procurem no Porto também, não é? Porque depois é fácil deixar lá a câmara, explicar o que aconteceu e pedir um orçamento, timings e essas coisas todas. Porque pelos vistos há uns que tentam reparar em loja e outros tentam mandar diretamente para a Sony, e aí depois fica ao critério de cada um. Eu já vos disse pelo que eu em princípio vou optar, portanto não vos vou conseguir dar feedback sobre a reparação em loja, mas queria que vocês acompanhassem um bocadinho esta história. É uma história um bocadinho infeliz e feliz ao mesmo tempo, porque foi na última foto, ou seja, não perdi o trabalho está a ser feito, está a ser editado, está a ser compilado, mas é chato porque a minha câmara nova ainda não chegou e a câmara que eu tenho, digamos, de backup é antiga demais, ou melhor, não tem o power suficiente que eu preciso, pelo menos para uma das sessões, que será uma sessão à noite. Portanto, é chato e vamos ver o que é que sai daqui. E eu vou fazer como eu já disse, um vídeo multiparte. Portanto, esta é a parte 1. Foi o que aconteceu até agora. Quando houver novidades eu faço parte 2, parte 3, parte 4, aquilo que for preciso até a solução ficar resolvida. Uma coisa que eu quero já deixar aqui mencionada, eu vou tentar, sem grandes esperanças, sem esperanças absolutamente nenhumas, eu vou tentar que a Sony cubra, ou pelo menos em parte, o valor desta reparação, porque eu considero que 1/3 da vida útil não é aceitável para mim. A máquina não tem
nenhum dano, não caiu nunca. Aliás, pode-se ver pela máquina em si, não tem nenhum sinal de dano. Portanto, eu não acho que seja aceitável o shutter tão cedo. Já houve quem metesse a Sony em tribunal por causa deste mesmo problema. Eu não vou fazer isso, vou só abordá-los e dizer, oh, meus amigos, a partir de metade eu dou de barato a 1/3 do shutter count. Para mim não pode ser. Se eles disserem que sim ou disserem que não, eu também vos deixo aqui a informação para vocês saberem, acho que é útil. Portanto, se gostaram, se querem acompanhar esta história comigo, não se esqueçam de deixar like e subscribe. Visitem pedrotomás.pt. Pá, agora agradecia que me comprasse assim uma porrada de fotos, que é para eu poder comprar a minha câmera nova. Ela já vem em caminho, mas pronto, para eu poder reparar então esta. Portanto, pá, comprem-me fotos. Comprem-me bué de fotos, mans. Comprem-me fotos, mans. E pronto, espero que tenham gostado. Fica estranho neste vídeo, mas é isso. Vemo-nos na parte 2. Tchau, tchau.